Olá, amigos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Poxa, espero que sim, hein? Tá o friozinho aí nessa casa hoje? Hoje é dia da gente participar, né, da outra atividade da gincana. Já participou da primeira? Gente, ó, tô doida para ganhar essa gincana, hein? Vamos lá, equipe Sol. Apesar de que hoje não tá sol, mas está na hora da equipe Sol, né, começar a trabalhar para ganhar uns pontos aí, hein? Então, hoje tem atividade da gincana, eu quero todo mundo participando, viu? Eu já vi várias fotos de vários acampamentos, adorei. Tem criança que levou o cachorro para acampamento, né, Pedro Reis? Já vi vários acampamentos, a Lívia no acampamento, eu já vi vários acampamentos, então quero ver todo mundo aí ganhando pontinho para nossa equipe, hein? Tá bom? Cadê o Vitor Hugo no acampamento? Quero ver também, Vitor Hugo. Joaquim, quero ver todo mundo no acampamento, hein? Todo mundo acampando, né? Pelas regiões, que é o nome da nossa gincana, né? Acampando pelas regiões do Brasil. Então, hoje eu estou aqui também, ó, na. Você sabe onde eu estou? Olha, isso aí é a Avenida Paulista. Vou chegar um pouquinho para o lado para vocês darem uma olhada na Avenida Paulista, hein? Aqui, ó. Olha só como é que a Avenida Paulista é, ó. Tá vendo? Como você se sentiria lá na Avenida Paulista? Imagina andando pelas calçadas, né? Olha só como é que essa avenida ela é comprida, cheia de quê? O que que você está vendo aí? Isso, cheia de carros, cheia de prédios, não é? Então, você sabe onde fica a Avenida Paulista? A Avenida Paulista, ela fica em São Paulo, sabe? Ela fica em São Paulo e é uma das principais avenidas da cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo é a capital do estado de São Paulo, né? Lembra, na aula passada, que nós falamos dos quatro estados que fazem parte da região? Você lembra quais são? Você lembra de algum? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o outro menos conhecido um pouquinho, mas nem tanto, Espírito Santo, né? Então, capital do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Capital de São Paulo, São Paulo. Capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. E a capital do Espírito Santo, qual que é? Quem lembra? Vitória, né? Bom, então, hoje eu coloquei essa pintura na IFE, né? Essa pintura na IFE chama-se Paulista ao Anoitecer, né? Aquele momento em que começa todo mundo a sair do trabalho e ir para casa, né? Aquela confusão na rua, é a Avenida Paulista ao anoitecer. O artista que pintou esse quadro aí chama-se Enzo Ferrara, né? Enzo Ferrara. Então, tá aí. Será que essa rua é parecida com a rua que você mora? Com o lugar onde você mora? Quais são as diferenças? Fala aí uma diferença dessa rua para a rua onde você mora, né? E fala uma coisa que é igual. Tem alguma coisa, né? Uma semelhança. O que que é igual à rua que você mora? Tem alguma? Então, assim, cada lugar, né? É de um jeito. Então, olha aqui que interessante que eu percebi quando eu estava analisando essa pintura, né? Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver esse prédio aqui no final amarelo, sabe? Tem um prédio aqui
com as luzes acesas, então fica amarelo, né? E a portaria dele aqui embaixo, né, é branca. Tem o nome do pintor aqui, ó, Enzo. Tá? Ele colocou o nome dele aqui. Então, super legal, né? Essa pintura aí. E a gente vai falar um pouco hoje da cidade de São Paulo, né? E aí, por isso que eu coloquei essa pintura aí para vocês já entrarem no clima de São Paulo, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês as nossas atividades de hoje. Estou aqui, ó. Sai daqui não, hein? Estou aqui, hein? Oi, estou aqui. Então, vamos falar um pouquinho, né, da história, né, dessa região. Mas antes da gente falar um pouquinho, eu quero saber se você já descobriu que casa que é essa lá do Cosme Velho, cheia de tesouros que está trancada. Você já sabe qual é? Se você souber, né, você coloca aqui nessa linha, tá? O nome dessa casa, tá bom? Se você souber. E será como é que, se essa casa está cheia de tesouros, se essa casa está trancada, será que existe algum jeito de abrir essa porta? Então, é isso que a gente tem que pensar também, né? Então, sabendo que casa é essa, a gente vai poder, né? Então, assim, quando vocês começarem a colocar, escrever aí na atividade, eu vou ver se, né? A gente vai ver se realmente é essa casa mesmo. E a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre essa história, né? Então, aqui, ó, tem o mapa do Brasil com as 5 regiões, né? Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e a Sudeste, que é a que a gente está estudando agora. O maior estado é Minas Gerais, depois vem São Paulo. Eu quero saber se você já sabe quais são as 5 regiões do Brasil. Essa roxinha aqui, você lembra o nome? Acertou quem falou Centro-Oeste. Essa azul aqui, isso, Nordeste. E essa grande verde? Norte. E essa amarelinha, que foi a última que a gente estudou, região Sul. E a região que a gente está estudando agora, região Sudeste, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho agora, tá? Da história da nossa região, ok? Então, olha só, é a hora da gente prestar atenção. Então, a professora, né, vou ler e vocês vão prestar atenção, tá? Alguém sabe aí me dizer qual o ano que o Brasil foi descoberto pelos portugueses? Quando é que os portugueses souberam, né? Chegaram aqui no Brasil? 1500, né? 1500. Mas a primeira expedição que eles vieram para cá, para começar a ocupar esse espaço, não foi logo em 1500. Eles descobriram aqui que existia aqui, falaram, oh, agora, a partir de agora, esses índios aí não quero nem saber, mas essa terra é nossa, fomos nós que descobrimos, e adeus, foram embora, né? E só começaram a colonizar, começou a tomar conta, né? Porque eles começaram a ficar preocupados de outros países virem para cá e invadirem e tomarem conta, eles só começaram essa colonização a partir de 1530, quando o rei de Portugal decidiu que ia mandar um grupo para cá, né? E aí, em 1532, 2 anos depois, é que veio o Martim Afonso de Souza, né? O cara veio para começar a tomar conta da região. E aí ele veio, acho que com 5 navios, né? 400 pessoas, para trazer essas pessoas aqui para o Brasil e servir, né, como fazer uma base de Portugal aqui, né? Então, Portugal era lá na Europa, e aí eles resolveram trazer um grupo para criar uma base, né, de Portugal aqui no Brasil,
e mandaram, então, né, o Martim Afonso de Souza para organizar tudo isso, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler, vocês vão acompanhar com atenção, tá bom? A história da região Sudeste começou quando Martim Afonso de Souza fundou São Vicente, em SP. SP é o quê? São Paulo, em 1532. Assim, o espaço foi ocupado para servir de base da colonização portuguesa no Brasil. Porém, foi apenas com o início da mineração que a região ganhou destaque e atraiu diversas pessoas em busca de melhores condições de vida. Então, gente, veio esse povo para cá, mas só começou mesmo a grande colonização desse espaço, né, da região Sudeste, quando descobriram ouro em Minas Gerais, né? E olha, era muito ouro em Minas Gerais, tá, gente? Muito. Tanto é que se você for em Minas Gerais, em algumas cidades, como Ouro Preto, por exemplo, que eu já estive lá, tem algumas igrejas que você entra, que a igreja é toda de ouro, gente, por dentro. Imagina e lá tem várias igrejas. E se várias igrejas são todas de ouro, vocês imaginam a quantidade de ouro que não tinha lá, hein? Era muito. Então, aí, quando descobriram ouro em Minas, né, aí começou um monte de gente, né, em busca, saindo da região, saindo lá do Nordeste para vir, para querer, né, começar a procurar esse ouro. E aí, por que eles queriam procurar esse ouro? Para ganhar dinheiro, né? E buscando melhores condições de vida. Aqui, ó, a gente tem o cais do porto da cidade de Santos, em São Paulo, que dá para a gente ter uma ideia, ó, como é que era, até os navios, ó, né? Tudo era, não tinha avião, não tinha carro. Então, assim, né? As pessoas, o transporte de lugares longe de um para o outro, era feito de navio, né? E aqui, já bem mais tarde, né? Os primeiros tempos, pontes de Vila Velha, no Espírito Santo, né? Isso aqui já é no Espírito Santo. E isso aqui na cidade de São Paulo, tá? Isso aqui foi bem depois. Então, agora aqui eu vou ler para vocês uma outra parte que é para prestar bastante atenção, tá? Assim, durante o século XIX, negros, portugueses, indígenas formavam grupos que ocupavam a região. Então, quem ocupava a região sudeste, né? Os negros, os portugueses e os indígenas. Dessa forma, principalmente os descendentes indígenas e negros escravizados trabalhavam em serviços domésticos nas fazendas coloniais. Então, assim, né? Os portugueses que viviam aqui, né? Eles começaram a trazer negros escravizados da África, né? E alguns indígenas que também foram pegos, né? Escravizados também. Então, o que acontece? Os trabalhos nas fazendas, né? E vários serviços domésticos e das fazendas eram feitos por índios e negros. Nesse sentido, por conta do grande número de indígenas que ocupavam a região na época, uma das línguas mais faladas na província de São Paulo era a língua real. Então, não se falava português, não, se falava língua real. É uma mistura que unia o tupi, que é a língua indígena, né? E outras línguas indígenas também. Então, como tinha muito índio, né, aqui na região sudeste, a língua principal não era dos portugueses, era dos indígenas, né? A participação dos negros no Brasil colonial aconteceu a partir do momento em que a experiência colonial portuguesa
estabeleceu a necessidade de um grande número de trabalhadores para ocuparem, em princípio, as grandes fazendas produtoras de cana-de-açúcar. Então, esses portugueses que vieram para cá, gente, eles começaram a plantar cana-de-açúcar, porque viram que o clima era apropriado. Só que para plantar e colher e criar o açúcar, é um trabalho grande, né? Então, assim, eles tinham que ter muitos trabalhadores, né? E eles não pagavam ninguém para fazer esse serviço. Então, olha só, tendo já realizado a exploração e dominação do litoral africano, então, o Portugal também, né, invadiu lá a África, né, e disse que aquele espaço era deles. Não foi só o Brasil, não, a África também. Então, eles começaram, aqui, ó, os portugueses buscaram nos negros a mão de obra escrava para ocupar tais postos de trabalho. Então, o que eles faziam, né? Eles iam lá na África, pegavam as pessoas, colocavam dentro de um navio e traziam para trabalhar aqui. O que acontece? Eles não tinham dinheiro, eles não sabiam falar língua dos índios, não sabiam falar, se comunicar com os índios, e não tinham uma casa. Então, assim, eles acabaram sendo escravizados, né? E foi daí que se estabeleceu o tráfico negreiro, uma prática que atravessou séculos e forçou diversos negros a saírem dos seus locais de origem para terem seus corpos escravizados. Além da demanda econômica, a escravidão africana foi justificada pelo discurso religioso cristão da época, que definiu a experiência escravocrata como um tipo de castigo que iria aproximar os negros do cristianismo. O que acontece? Os africanos não eram cristãos, né? Eles tinham os seus deuses lá. Então, outra religião. Então, os portugueses diziam assim, não, eles têm que se converter ao cristianismo. Então, nós pegamos eles, escravizamos eles, isso é um castigo que eles têm que ter, porque eles não, né, fazem parte, não são cristãos. E aí, achava que isso já justificava de pegar essas pessoas e escravizar. E o que é escravizar, né? Escravizar é dizer que aquela pessoa agora me pertence, né? Bom, eu fui lá na África, peguei um grupo de negros e agora eles me pertencem. Eu não tenho que pagar salário a eles, né? Eu não tenho que fazer nada, só mantê-los presos e eles vão trabalhar para mim dia e noite. Imagina isso, gente. Nós vamos já assistir isso, ver como é que isso aconteceu daqui a pouco, tá? Olha, em terras brasileiras, a força de trabalho dos negros foi sistematicamente empregada pela lógica do abuso e da violência. Então, eles apanhavam, tá? Se eles não quisessem fazer os serviços, ou se eles quisessem fugir, eles apanhavam. Qualquer coisa era motivo para eles apanharem. As longas jornadas de trabalho estabeleciam uma condição de vida extrema, capaz de encurtar radicalmente os anos de vida os anos vividos pelos escravos. Então, eles trabalhavam muitas horas, comiam pouco, né? E aí ficavam muito cansados, dali a pouco ficavam doentes, né? Eles não tinham nem cama para dormir, tá, gente? Ao mesmo tempo, a força das armas e da violência transformavam os castigos físicos em um elemento eficaz na dominação, né? Então, assim, por que eles não fugiam? Porque eles eram pegos e eles apanhavam, né? Muito. Então, eles tinham armas, os portugueses, né? Então, dominavam o negro. Não é porque o negro não queria fugir e não é porque eles queriam viver aquela vida, é porque eles eram obrigados, né? Durante a exploração colonial, a mão de obra negra foi amplamente utilizada em outras atividades, como na mineração e nas demais atividades agrícolas que ganharam espaço na economia entre os séculos XVI até o século XIX.
mesmo destacando tais abusos, também devemos sinalizar a contrapartida desse contexto exploratório, com a presença de várias formas de resistência à escravidão. Os negros também não se conformavam. E aí, alguns que conseguiam fugir das fazendas iam para a mata e aí eles formavam locais chamados quilombos, que eram comunidades em que eles ficavam ali naquele lugar, né? Plantavam e viviam para se ficar escondidos dos portugueses. E é interessante, gente, que os negros, eles sabiam muitas coisas, eles sabiam técnicas agrícolas, e eles acabaram ensinando isso para os portugueses, né? Até na questão da própria mineração, eles sabiam como buscar ouro. Então, assim, eles sabiam bastante coisa e acabaram ensinando isso, né, para os portugueses. Então, aqui, ó, depois de muito tempo, mais de 300 anos, quando Dom João veio para o Brasil, que era o rei de Portugal, ele passou um tempo aqui no Brasil, né, por causa de uma guerra que tinha na Europa contra Napoleão, então ele veio viver um tempo aqui no Brasil. E na época que ele veio viver aqui, ele mandou trazer para o Brasil um pintor chamado Debré. E o Debré, ele não era artista naif, não, tá? Olha a diferença das telas dele, ó. O Debré, ele começou a retratar o cotidiano aqui no Brasil naquela época. Então, ele retratou muito, né? A vida dos índios, a vida dos negros e até dos portugueses. Então, esses dois quadros aqui, ó, né, mostram o trabalho do negro naquela época aqui no Brasil. Então, assim, eu queria saber, né, olhando essas pinturas, eu gostaria que vocês fizessem um comentário sobre o assunto, né, da escravidão no Brasil. Mas antes de vocês fazerem esse comentário aqui nessas linhas, nós vamos assistir um vídeo que mostra um pouquinho mais para a gente entender, né, essa situação. Esse pedacinho aqui que é o mais importante, tá? Eu acho que saiu sem som. Muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam. Tá vendo? Ó, eles dominavam agricultura, mineração, então eles sabiam muitas coisas, né? Então não é à toa que os portugueses, muito espertos, né, quiseram dominá-los, porque sabiam também que eles eram bastante inteligentes, né? Sabiam muitas coisas, muitas técnicas. Diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam
acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os Então, vocês viram, gente? Eles vinham nos porões dos navios, amontoados uns nos outros, né? Não recebiam pouquíssima comida, muitos ficavam doentes nessa travessia, porque demorava muito, né? A viagem de navio, e aí muitos eram jogados ao mar, imagina, né? Vamos ver agora quando eles chegavam, né? No destino, quando eles chegavam aqui no Brasil. escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante. Então, vocês viram? Eles chegavam, os donos das fazendas compravam os escravos, levavam para as suas fazendas, lá eles tinham que trabalhar de sol a sol e não tinham muita, não ganhavam muita comida, né? A roupa era ruim e ficavam a noite inteira, muitos até acorrentados para não fugirem. De escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Então ele está dizendo ali, né? Poxa, mas se ele trabalhava para mim na minha fazenda, por que que eu não tomaria conta deles, né? Porque era simples. Porque se eles morressem, né? Se eles morressem, dali a pouco vinha outro navio negreiro cheio de escravos, né? Cheio de negros que eu poderia comprar mais. Então, assim, tinham fazendeiros que tinham muitos escravos, né? E não tinha que pagar nada para eles. Eles trabalhavam para esses fazendeiros e os fazendeiros não pagavam nenhum salário. Olha que absurdo, hein? Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. Então, assim, né? Muitos fugiam, como vocês viram ali, e formavam nas florestas os quilombos, né? Outros conseguiam arranjar dinheiro para comprar a sua libertação, a sua carta, chamava Carta de Alforria. Para vocês terem uma ideia da situação aqui no Brasil em relação à escravidão, o Brasil foi o último país a assinar a libertação dos escravos, em 1888, com a princesa Isabel assinando essa carta. Ela era filha de Dom Pedro II. Então, gente, o Brasil foi o último país, né, a abolir a escravidão. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado. Então, né, quando eles foram libertos, outro problema, porque não tinham dinheiro, não tinham casa e o governo não ajudou. Então, olha que situação. E eles começaram, né, a se reunir, muitos se reuniam, né, em locais assim
de difícil acesso, né? E foi dali que começaram a surgir as primeiras favelas, né? Porque eles não tinham dinheiro para ter uma casa, não tinham trabalho, porque também é engraçado, né? Agora que eles podiam trabalhar, ninguém queria dar trabalho. E aí, quem é que substituiu esse trabalho, né? Os imigrantes que vieram de outros países, como eu falei, já tinha falado para vocês, por exemplo, na região sul, né? Vieram pessoas de outros países para fazer o trabalho. Quer dizer, nem dar o trabalho remunerado para os negros, né? Eles não deram. Então, assim, os negros acabaram ficando numa situação muito difícil. Fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Então, isso que eu tinha falado para vocês, ó. Os negros, eles dominavam técnicas agrícolas, dominavam técnicas de mineração, e eles acabaram ensinando para os portugueses como fazer o plantio de determinados alimentos, né? Como extrair determinados minérios. Então, assim, na verdade, os negros foram muito importantes, né? E muitas vezes eles foram mal vistos, né? E às vezes até na escola as pessoas não falam isso, né, para os alunos. Então é importante saber que graças aos negros nós chegamos aonde chegamos hoje, né? Nesse processo de início de colonização, o negro teve uma importância muito grande no nosso país, né? E isso é preciso que seja dito, né, para que seja valorizada a sua cultura. A tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, daquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passem por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Então, né, hoje, o que a gente espera é que tenhamos igualdade, né? Igualdade no nosso país, porque a gente compreende, né, que a importância do negro no Brasil não é só porque eles foram escravos, pelo contrário, isso é o que a gente tem que ter vergonha, né? O que é importante saber é que eles eram povos bem desenvolvidos, sabiam muitas coisas, dominavam muitas técnicas, né? E depois passaram a fazer parte, né? Até na miscigenação no nosso país hoje o negro vive no Brasil, né? E a gente precisa compreender que nós temos direitos iguais, né? Que o negro tem direito a estudar, tem direito a ter um trabalho digno, um salário digno, como qualquer pessoa, né? Então, eu vou compartilhar aqui a atividade. Aqui vocês vão
já vimos, assistimos o vídeo, né? E vocês vão escrever o que vocês pensam sobre isso, tá? Aqui embaixo tem uma historinha bônus, que eu vou deixar no link para vocês assistirem. Uma história maravilhosa, tá? Chama-se Menina Bonita do Laço de Fita. É uma história da Ana Maria Machado que virou um desenho. E é muito lindo, vou deixar para vocês assistirem. Agora eu vou ditar para vocês algumas palavras africanas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Quer dizer, nós usamos essas palavras e nem sabemos que são palavras de origem africanas. Então, agora nós vamos saber. Então, número 1, vocês vão escrever cafuné. Cafuné é um carinho, né? Cafuné. Então, tem acento no E, né? Acento agudo. Cafuné. Número 2, quilombo. Como é que, hein? Ah, é o que, né? O que tá junto de qual letra mesmo? Que ele não fica sem, ele é amigo de uma determinada letra, né? Letrinha U. Então, QUI. Quilombo. É pato ou bola que vem depois, ó. Quilombo. Vou até escrever aqui para a gente relembrar esse assunto, tá? Vamos lá, ó. QUI, L-O, quilombo. Se a próxima letra for pato ou bola, P ou B, quilombo. Se for pato ou bola, a gente usa qual letra? Quem lembra? Usa o M ou o N? O M, né? Então, pato ou bola vai ser o M, tá bom? Quilombo. Quilombo era, né, quando eles fugiam para as florestas, que eles conseguiam fugir, eles criavam as comunidades que eles chamavam de quilombos. Vamos lá, número 3. Moqueca. Que é o quê, né? Que está sempre com quem? Moqueca. Número 4. Moleque. Moleque. Então, o que está sempre com um amigo, né? Número 5, outra palavra africana, quitanda. Quitanda. Então, vamos pensar juntos aqui para a gente lembrar, relembrar o assunto. O que está sempre com U, né? Quitanda. Quitanda. Vamos ver aqui, então. Quitanda. É pato ou bola? É P ou B aqui? Não. Então, se não é pato ou bola, que letra que eu vou usar aqui? Letra N, né? Não é para deixar esses espaços, não, tá? Quitanda. Número 6. Cachimbo. Cachimbo será com X ou CH? A gente tem que lembrar, porque isso aí tem que ficar memorizado na mente da gente, né? Cachimbo, com CH, né? Então, vamos relembrar? Ó, é o número 7? Não, número 6. Vamos lá. Já falei que com CH, né? Cachimbo. É pato ou bola? Ó, B de bola. Então, se é pato ou bola, que letra que eu vou usar aqui? M, né? Letrinha M, cachimbo, tá bom? Sem espaço, tá? Cachimbo. 7. Fubá. Fubá. Fubá tem acento agudo no A, tá? Para deixar bem forte. Número 8. Farofa. 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 Ok?
Então, próximo. Quiabo, quiabo, quiabo. E a última palavra que eu vou ditar para vocês, palavrinha dengo, dengo, é dengoso, né? Ele é dengoso. Dengo. Como é que eu vou saber se é M ou N? Dengo. É pato ou bola? Não, né? Letrinha G. Então, qual letra que vai vir aqui? Letrinha N, né? Dengo. Então, a gente relembrou hoje a regrinha do M antes de P e B, tá? Então, se for pato ou bola, quando é pato ou bola, eu uso M. Se não é pato ou bola, eu uso N, tá bom? Aqui vocês vão representar com um desenho como é que eram os navios negreiros. Como é que os negros vinham da África para cá? Eles ficavam nos porões do navio, né? Amontoados, ficavam doentes. Então, eu quero que vocês mostrem aqui com desenho, tá? Vocês vão escolher uma palavrinha do ditado, que são palavras africanas, né? Do nosso uso, e vão fazer uma frase afirmativa. Primeiro, vocês vão afirmar alguma coisa, né? Então, por exemplo, quero fazer uma frase com a palavra quitanda. O que vocês podem falar dessa palavra, né? Não, a palavra quitanda não precisa estar no início da frase, não, tá? Então, por exemplo, a mamãe foi na quitanda, foi à quitanda. A mamãe foi à quitanda. Quitanda, eu estou afirmando que a mamãe foi. Então, ponto final, né? Eu vou escolher aqui no número 6 uma palavra para fazer uma frase exclamativa, né? A primeira palavra é cafuné, né? Então, assim, a menina adora um cafuné. E aí é uma frase exclamativa, né? E, por último, escolher uma palavra do ditado para fazer uma frase interrogativa. Estou perguntando. Então, a frase afirmativa, ela tem que ter o ponto final. A frase exclamativa, no final, ela tem que ter, né, a exclamação, certo? E a interrogativa é uma pergunta, ela tem que ter o ponto de interrogação. Então, por exemplo, não tem lá a palavra farofa? Então, você pode fazer uma pergunta. Você gosta de farofa? Né? Então, aí eu dei exemplos. Vocês vão olhar as palavras do ditado e vão ver quais opções de frases vocês podem ter. Para fazer uma frase, gente, tem que pensar. O que eu quero falar, o que eu quero exclamar, o que eu quero perguntar, né? E aí é uma questão de criatividade, que todo mundo precisa ter, né? Ser criativo e pensar. Número 8, escreva seu nome completo. Tem algumas crianças que ainda não sabem. Número 9, leia as adivinhas e pinte a resposta correta, tá? Então, vamos lá. O que é o que é? Não é chuveiro, mas molha. Não tem pé, mas corre, mas como corre? Tem leito, só que não dorme. Quando para, sempre morre. Então, vocês vão ler as opções aqui e vão pintar a resposta correta. O que é o que é? Revoa, mas não é pássaro. Rebrilha mais que ouro. Pisca, pisca e não é olho. Tem luz, mas vive no escuro. Então, vocês vão ler e vão descobrir o que é. O que é o que é? Anda sempre amarrado, só serve se for bem torto, vai procurar quem é vivo e vive espetado num morto. Então, vocês vão ler aqui para, quando ler as respostas, já vão saber, né? E aqui, por último, vamos relembrar, 10 unidades é igual a uma dezena, né?
Então, nós vamos completar o quadro aqui, ó. 25. Ali vocês vão colocar quantas dezenas aqui, né, no 25? 2 dezenas e 5 unidades. Então, aqui no D, vocês não vão colocar 20. Não, não é 20, é 2. 2 dezenas, né? Você tem duas. Quando você bota o 25 na sua mesa com material dourado, quantas bastões você tem ali, né? 2 bastões. Então, você coloca 2 bastões e 5 cubinhos. Bota o 18 na mesa. É 1 bastão e 8 cubinhos. Então, aqui, ó, no 93, quando você vai colocar 93 com material dourado. Quantos bastões você tem? 9 bastões e 3 cubinhos. Então, aqui na coluna da dezena, vocês vão escrever quantos bastões vocês têm. E aqui na carreira da unidade, vocês vão escrever quantos cubinhos. Aqui é diferente, ó. Se eu tenho 8 bastões e 6 cubinhos, qual o número que é? 86. Vamos colocar o 86 aqui. Se eu tenho 3 bastões e 2 cubinhos, que número que é? 4 bastões e 7 cubinhos, 47. 1 bastão e 2 cubinhos, 12. 9 bastões e nenhum cubinho, 90. Então, põe 90 aqui. Então, vocês vão fazer esses dois trabalhos aqui, ok? E por hoje é só isso. Nossa aula foi cumprida hoje, porque a gente tinha que falar bastante, né, sobre a colonização, né? Falar sobre a vinda dos negros para o Brasil, que é um assunto muito importante, todo mundo precisa saber, né? Quando a gente conhece as coisas, a gente passa a não ser preconceituoso. Na escola, principalmente, às vezes a gente nota, né, crianças que já vêm de casa com preconceito racial, né? E quando a gente começa a compreender como é que os negros vieram para o Brasil e tudo aquilo que eles sabiam, entender que o Brasil hoje é do jeito que é, graças aos negros que começaram esse trabalho, né? E que já dominavam técnicas e que graças a... Porque, por exemplo, os índios não conseguiam trabalhar nas lavouras, né? Os índios viviam muito de extrair, a gente já falou sobre isso, extrair, ir na natureza e pegar aquilo que você precisa, né? Os índios não dominavam técnicas agrícolas, não dominavam técnicas de mineração. Quem dominou, e não davam conta desse trabalho, né, nas lavouras, por isso que foram pegar os negros, né? Porque eles sabiam que os negros dominavam, né, que os africanos dominavam essas técnicas. Então, se nós somos o que nós somos hoje, se o Brasil gerou riquezas, nós devemos muito, né, aos negros africanos, porque nos ensinaram tudo isso. Então, a gente precisa aprender, de uma vez por todas, que não é a cor da pele que influenciam as coisas, né? Que nós devemos respeitar as pessoas, e as diferenças, né? Sejam elas quais forem. Então, qualquer diferença, porque Deus não quis que nós fôssemos iguais. Então, a gente tem que respeitar a vontade de Deus, não é? Então, assim, respeitar o colega, respeitar as pessoas, isso mostra que a gente tem educação e mostra que a gente sabe das coisas, né? Que a gente aprendeu várias coisas que outras não aprenderam. Então, é, é muito importante que todo mundo compreenda desde pequeno, né? Que respeitar o próximo é algo que precisa ser feito a todo momento, né? Não é porque a gente pensa diferente que a gente não precisa respeitar os outros, né?
Então, isso aí, gente. Hoje é sexta-feira, nós temos o nosso sorteio, né, das crianças que estão em dia com as suas atividades. Então, vamos ver aqui se esse amigo aqui está em dia. Eu vou olhar primeiro, né? Ah, está em dia esse amigo. E vai ganhar um presentinho. Ó. Viu? Deu para ver? João Ricardo. Ei, João Ricardo, hein? Demorou, mas ó, foi sorteado, hein? Bom, desejo a vocês um bom final de semana, tudo de bom para vocês, tá? Continue fazendo as atividades, isso é muito importante, hein, gente? Continue assistindo vídeos, tá? Que eu vou aos poucos ensinando. Quero muito capricho, tá, Maria Helena, na letra. Lívia também, fazendo atividade com empenho, tá bom? Os meninos todos, prestando atenção, o pessoal que está fazendo reforço com a professora Jamile, prestar atenção na aula, não é? E quero mandar um beijo a todo mundo, um beijo para todas as crianças que estão participando da gincana, parabéns, tá? E super beijo para vocês, tá bom? Tchau, tchau, bom final de semana. Tchau, galera. Até segunda-feira, tá? Super beijo para vocês, viu? Tchau, tchau.